Foi. Foi okay. Bom. Boa noite, Tainara. Boa noite, Vanessa. Nós vamos soltar algumas canções enquanto a Vanessa faz a divulgação do nosso link nas nossas páginas oficiais do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Sejam bem-vindos a mais uma Reforma Íntima. Daqui a 4 minutinhos a gente está online. Com sua licença eu vou cantar essa simples canção. Peço por favor que ouça esse acorde, que ele acorde sua emoção. Muito obrigado por me ouvir, grato pela atenção. Desejo que tenhas um lindo dia. Se precisar de algo, estendo a minha mão. Pode ir na frente que eu espero. A pressa é inimiga da educação. A falta de respeito não me estressa. Inconstitucionalissimamente é o meu palavrão. Laia, laia. Laia. Eu acredito na gente, na gentileza, nos gestos de afeto que farão desse mundo um lugar onde a beleza, o amor e o respeito reinarão. Eu acredito na gente, na gentileza, nos gestos de afeto que farão desse mundo um lugar onde a beleza, o amor e o respeito reinarão. Laia, laia. Laia, Muito boa noite a todos que estão entrando, que estão chegando aí. Nós estamos ao vivo em mais uma live da Reforma Íntima. O pessoal que for chegando vai dando uma boa noite para a gente. Eu estou aguardando entrar a Vanessa e a Tainara. Eu acho que elas caíram. Então a gente vai aguardar as duas darem sinal e para a gente começar o estudo da noite, que hoje é na presença das duas. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Espero que estejam todos bem. Vamos aguardar um pouquinho, porque as minhas convidadas devem ter tido um probleminha técnico. Enquanto isso, eu vou pedir ao pessoal para ir dando boa noite, para a gente começar o nosso estudo, né? Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Começamos bem, hein, meninas? Começamos bem. Foi divulgar. Já tomamos um tombo aqui. Boa noite, Fernandinha, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Pessoal que foi entrando, eu vou dizendo aí para vocês, deem boa noite para a gente ir cumprimentando, para a gente ver quem está aí. A Reforma Íntima é um estudo compartilhado, a gente gosta de dividir, gosta de conversar com todo mundo, então vai dando boa noite para a gente aí, para a gente saber quem está online. Eu vou fazer, posso começar já, Vanessa?
Pode. Estão firmes aí? Então eu vou fazer uma leitura e depois vou fazer a nossa prece para a gente começar os trabalhos da noite. Hoje quem está conosco como coordenadoras são a Vanessa e a Tainara, e nós vamos perguntar para vocês que estão entrando agora se vocês são espíritas, porque eu sou. A Vanessa e a Tainara também são. O tema da palestra é Eu sou espírita. Aí, por minha conta e risco, eu coloquei uma reticência e disse: e você? Né? Fica a dica para perguntar, né? Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. A sua ação é poderosa. O seu agir muda as coisas, transforma as situações e impõe novo ritmo à vida. Desperta, constrói, leve para frente o que está parado. Depois de estar certo do que precisa fazer, ponha as mãos à obra. Levante, edifique, haja. Ponha amor no que fizer, sairá melhor. Não hesite na ação. Você pode modificar o que está errado. Siga em frente, não pare. Diga para si mesmo: sou capaz, tenho a força de Deus comigo. Vou vencer. O Senhor abençoa as mãos que não repousam sem necessidade. Que linda, né? Que linda. É uma leitura que mostra pra gente que a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que sacudir mesmo. Eu falo que quando a gente desencarnar, a gente vai sacudir o corpo físico para começar realmente a trabalhar como espírito que nós somos, né? E aí é interessante que a leitura nos convida à atitude. A fé sem obras é simplesmente morta, né? Então a gente tem que trabalhar isso na gente. Boa noite, mãe das meninas. Ela vive dizendo: oi, lindas. Eu, como estou no meio, né? Eu estou aqui na tela, vou me considerar lindas, né? E boa noite, Adriana. Sejam bem-vindas. Por enquanto, só mulheres, hein? Olha o time das mulheres aí. Vamos fazer uma prece de música, Vanessa? Manda Você bala. tem alguma sugestão? Você gostaria de pedir alguma coisa? Ou posso ir? Pode, fica à vontade. Pode ir. Fica à Bota o seu. vontade? Tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e solicitar dele e de toda a espiritualidade que nós tenhamos uma noite de aprendizado, de muita harmonia e de muita luz. E quem quiser colocar o seu copo de água ao lado do computador ou do celular, sinta-se à vontade que os nossos amigos espirituais vão fazer todo o trabalho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar.
e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Boa noite, Jaqueline. Quem for chegando vai dando boa noite, porque eu fico nos comentários. Vanessa e Tainara, sejam bem-vindas. A palavra é de vocês. Muito obrigada, Lili, pela música, né? Tava uma delícia, né, Tainara? Foi muito gostoso. Eu gosto muito, né, da prece musicada, acho que dá uma acalmada, é mais fácil da gente se sintonizar e se conectar. Principalmente com essa música que é muito bonita. Essa é mesmo. Bom, e hoje eu e a Tainara, a gente veio aqui, né, no dia de Reforma Íntima, para a gente trazer uma pergunta para vocês, que é o nosso tema. Sou espírita? E aí, como a Lili lembrou no começo, e que é bem importante, a reforma, ela é mais que um estudo, ela é uma construção coletiva. Então, enquanto a gente vai falando, vocês também vão falando no chat, a Lili vai colocando os comentários para nós, e aí a gente começa, né, com a primeira pergunta. Eu quero saber quem aí que está no chat é espírita, tá? Responde aí para mim. E assim, ó, é espírita com, não só de falar que é espírita, quem se assume espírita, né? Quando vai lá fazer uma entrevista de emprego, e tudo bem que isso não é convencional e nem muito legal de ser feito, mas eu já passei por essa situação. A pessoa pergunta, mas que religião que você é? E aí você tem que falar assim, sou espírita, ainda bem que eu tive a oportunidade de emprego naquela época, mas muitas pessoas às vezes falam e perdem o emprego. E aí, você fala e perde o emprego ou você não fala? É bom a gente lembrar o pessoal para ser sincero, né? E não colocar só que é simpatizante, né? Quem for simpatizante, coloca, né? Eu sou simpatizante. É ótimo, né? Mas quem for realmente... Coloca pra gente, eu sou espírita, né? Eu tô trabalhando agora na saúde, Vanessa. Que coisa louca. A minha área inteirinha é evangélica. Que delícia. Eu saio com o sangue de Cristo todo dia. Sangue de Cristo, teu padeiro, vai com Deus, minha filha, Deus te ajude. Eu, amém, vão que vão. Então é uma crença muito forte, é um grupo de pessoas muito grande e a gente tem que saber, né, aonde se colocar. Eu, por exemplo, você disse que a gente tem que assumir, dizer, né, se é ou se não é. Nesses lugares, em alguns lugares, eu não posso dizer, porque senão eu nem sou recebida em casa. Nós temos aqui uma pessoa que há muito tempo não aparece, semana passada apareceu, mas desapareceu, semana retrasada, né? Que está garantindo, né? Aí, ó, eu não sei, vocês é que tem que conversar aí.
Isso aí, Gil. Gil é espírita, eu sou espírita. Quem mais aí é espírita, né? De falar que é espírita mesmo quando questionado. E aí, mais alguém aí, Lili? O pessoal tá tímido? Por enquanto, ninguém. Olha só Gil. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Como ela respondeu 2 vezes, quer dizer que ela deve estar com certeza plena dessa resposta, né? Então, eu coloquei o segundo comentário. Então, vamos lá, ó. Interajam com a gente agora, ó. Quem não quis responder se é espírita, responde aí para nós. Como você chegou à casa espírita? Não precisa, eu não me sinto confortável em falar disso, mas assim, foi pelo amor, foi pela dor, eu tava bem, eu não tava, quis conhecer, tive curiosidade. E aí? Ó, a Jaqueline comentou para nós. Realmente assumir isso no emprego ou numa entrevista de emprego é complicado, mesmo porque depois a gente provar que foi demitido por intolerância religiosa não vai ser fácil. Jaqueline, é assim, é complexo, é muito complexo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, a gente está se escondendo do quê? Né? É muito complicado. Eu passei por essa experiência e, assim, a pessoa perguntou e depois eu fui descobrir que essa pessoa tinha uma outra religião, ela era bem ligada, assim, aos movimentos da religião dela, mas foi tranquilo, fui contratada. Fernanda, quer ler? Sim. Confesso que em 90% dos lugares eu falo, os outros 10% não. Gente, vocês já pararam para pensar o que será que faz a gente não falar, né? São muitos motivos, né? Muitas vezes, como ele falou, né? Você está no meio de pessoas que talvez, né, não vão entender, mas aí ao mesmo tempo também, né? A gente está escondendo o quê, né? E assim, é uma questão muito complexa. Assim, o meu filho nasceu em família espírita, né? Porque eu e o Vinícius, a gente já era espírita quando a gente teve o Rafa. E a gente cria ele, assim, muito assim, tipo... Para mim, que entrei na doutrina mais tarde, nossa, foi uma descoberta, né? Nossa, existe reencarnação. Nossa, existe mundo espiritual. Nossa, tem mediunidade. Pro meu filho, não. É normal, né? Depois dessa vida, já tá pensando que corpo que ele vai escolher na próxima, se ele pode ser de outra cor, se ele pode ser menino, menina, se ele pode ser o que ele quiser. Já são os questionamentos dele. E é engraçado, porque isso, às vezes, dá algum conflito, você vê mesmo na escolinha, né? Já chegou uma vez de ele discutir com uma coleguinha, assim, não uma briga, né, mas argumentar com ela, que o tio dela, acho que tinha desencarnado, e ela falou que o tio dela estava no céu. E ele falou, não, ele não está no céu. Aí ela falou assim, ele está lá no céu, fora do céu. E o Rafa, não, ele não está, ele está no plano espiritual, no céu só tem nuvens. Ele está no plano espiritual. Ô, Vanessa, você perguntou o que nos faz esconder, né? A Jaque até colocou que lá no serviço dela tem 90% de evangélicos, e ela ainda coloca que no caso dela, né, a omissão, né, é por causa do medo do desemprego, né? E aí eu tinha comentado isso antes, né? Que tem lugares da minha área que eu não posso falar, né? Não convém que eu fale. Se alguém me perguntar veementemente, assim, diretamente, Lili, qual religião que você é? Eu vou dizer, eu sou espírita, correndo o risco de não ser aceito naquela casa e tal. Mas eu ficar falando, não vou. E eu fui chamada de macumbeira durante 20 anos no meu serviço, com a minha chefa, que sabia que eu era espírita, né? E me chamava de macumbeira o tempo todo. Mas eu não escondia. Agora ali, eu estou entrando na casa das pessoas, então eu não posso impor nada. Eu tenho que aceitar o que as pessoas estão me dando e oferecer a saúde, que é o que eu levo de bandeja, né? Mas é complicado. É um motivo para você esconder. Não esconder, mas não divulgar, não colocar assim numa tarja, né? Sim, sim. Mas eu acho que o importante, às vezes não é importante não, mas eu acho que eu também não saio falando, né? Nossa, eu sou espírita, até porque ser espírita, bem ou mal, não pode definir quem eu sou.
Eu tenho que ser eu, né, com a minha conduta, com as minhas escolhas, independente de eu ser espírita ou não, né? Então, assim, quando eu sou questionada, eu falo assim, não, eu sou espírita e tal, né? O Rafa é engraçado, né? Porque a gente não tem essa preocupação. E eu lembro quando ele chegou a primeira vez perguntando, nossa, mas não sei quem na escola perguntou qual era a nossa religião, eu não sabia. Aí eu falei, filho, você é espírita. Porque a gente não tem esse costume, né, de ficar assim, você é católico, você é evangélico, você é espírita. Não, pra nós é tipo assim, a gente não dogmatiza, né, e acaba sendo diferente das outras religiões. Fernanda falou, o namorado da minha filha era discriminado e gozavam dele na sala de aula. Já passei muito por isso. Querendo ou não, eu entendo a realidade até do Rafa, porque eu meio que cresci em família espírita e desde os 5 anos eu participo, frequento do NEFA, e pra mim nunca foi muito esse tipo, não falar, sempre fui espírita, sempre conversei e eu nunca via muita diferença, tanto que eu não consigo ver uma vida sem conhecer, e já fui chamada, toda vez que a gente tá numa sala de aula, do nada bate a porta, bate a janela, é espírita, e a discriminação na sala de aula é bem grande, tanto que o bullying também é bem pesado, eu sofri bastante bullying, mas a gente com o tempo vai aprendendo que a gente não precisa absorver tudo isso pra gente, diferente do que é a confusão de uma pessoa e que é a confusão nossa, a gente separa essas duas coisas. A Gil comentou, né, então, eu falo com tranquilidade porque tenho segurança, estou numa zona de conforto. Sim, é exatamente o que a gente estava colocando, né, Gil? Eu também tenho essa liberdade, né, de falar nos meus meios sociais, no meu trabalho, né, o que eu sou, né, muitas vezes, realmente, como a Jaque falou, né, acontece da gente não ter como, né, ser perigoso realmente a gente falar que a gente é espírita e perder o emprego. Pode falar. A Jaque também comentou aqui, mas uma coisa é fato, tenho orgulho da minha doutrina, se me perguntar, eu falo também. Posto na minha página do Face e tudo que me vê, e tudo que me dá vontade. É isso mesmo. E aí, alguém comentou aí para nós, Lili, como que chegou na casa espírita? O que te levou à casa espírita? Ela. Elisângela comentou, né? As pessoas são preconceituosas e quando me julgam, simplesmente falam que antes de me apontar o dedo, ela está convidada a conhecer a doutrina que sigo. Sim. E assim, também no sentido de conhecer. Que paulada, né? Que paulada! Nossa, antes de me criticar, vamos lá pra você ver o que é. Adorei. Vanessa, eu acho que eles não entenderam essa pergunta, tem que repetir, né? O que é que te levou a ir para a doutrina? Como é que você conheceu a doutrina e, de fato, foi para o centro, para uma casa espírita? Aí, pessoal, vamos respondendo. Pode comentar e aí eu já vou colocando. Eu queria complementar o último comentário que a gente viu, que muitas vezes a pessoa realmente não conhece, tanto que na escola, por professores até, já olharam, perguntaram minha religião no meio da aula, que foi muito nada a ver quando isso aconteceu. Eu comentei que eu era espírita, e a pessoa já foi pegando de preconceitos que elas tinham sobre tudo isso, achando que era uma coisa totalmente diferente, falando mil e uma coisas, porque não conhece. Então, quando talvez a gente vai chamar, nossa, vem conhecer minha doutrina realmente, vamos conhecer para ver o que é também, pra gente não tentar, não tentar passar informação errada sobre isso. Pode ler. A Jaque, ela conheceu a doutrina através da dor e sofrimento. A Gil, eu fui porque já rolava uma vontade de conhecer a doutrina. Meu bisavô ensinou alguma coisa para minha mãe. Daí um amigo desencarnou e meu chefe era espírita e me chamou para ir. Que bacana, que bacana. É um relato comum. A maioria das pessoas, a maioria de nós, a gente procura normalmente a doutrina espírita quando a gente está assim, né, sofrendo, né? A não ser quando a gente já conhece, né, desde mais novinho. A Alessandra falou pra gente, o que me levou à casa espírita foi Chico Xavier. Queria conhecer um pouco daquela doutrina da qual aquele homem que só fazia o bem. Gente. Chico é o Chico, né? É o nosso amigo Chico, né, gente? A gente vê, né, o Chico como
quase um representante, né? Uma figurinha do espiritismo mesmo, muito popular e que trouxe esse real sentido do espiritismo, que é a caridade, né? E isso tocou muita gente para conhecer a doutrina espírita. Se a gente for analisar, né, fazer uma análise do espiritismo antes, né, do Chico e depois do Chico, a gente vê como que a gente teve um boom, né, nos frequentadores, nas pessoas interessadas em estudar a doutrina, né, entender o que era o espiritismo. Eu acho que o Chico ele foi um dos grandes responsáveis por tirar essa visão, né, de espiritismo como só falar com os espíritos, né, só essa coisa mediúnica, que trouxe, né, para a prática da caridade como realidade do espiritismo. Eu comecei a pensar um pouco também, agora foi um pensamento meu que eu, desde pequena, por naturalizar a doutrina, eu não sabia que Chico Xavier em si foi, espalhou muita doutrina, que agora eu comecei a pensar que eu fui entender que Chico Xavier foi famoso, espalhou muita doutrina pelo Brasil, por causa da escola, que eu tava tranquila na sala do nada, claro, o Chico Xavier, eu fiquei como assim? Não, o pessoal dos espíritas lá, Chico Xavier, eu fiquei não é todo mundo que sabe mesmo, não, gente, não é uma coisa normal. Chico não é conhecido por todo mundo. Chico é todo mundo que já conhece, que já viu. Isso acontece bastante. Então, ó, o que nós vamos começar a conversar hoje? Como a gente trouxe esse questionamento de sou espírita, a gente vai falar um pouquinho hoje de quais são, vamos dizer assim, os pilares do espiritismo, as coisas que, se eu sou espírita, né, elas suportam, elas fazem um alicerce da minha crença, do que eu acredito. Então, a gente vai comentar e a gente vai trazendo um pouquinho todos esses pilares para a nossa realidade também. A Tainara vai começar. Antes, vamos lá. Elisângela comentou para a gente. Minha família é evangélica, porém sempre achei que não era do jeito que eles me ensinaram. Aí conheci uma pessoa que me esclareceu muitas dúvidas e assim comecei a seguir. Já tem uns 11 anos. Essa é até uma característica interessante. Eu já ouvi vários relatos de como as pessoas procuraram o espiritismo. E grande parte das pessoas sempre diz que na religião em que estava não encontrava as respostas suficientes ou uma abertura suficiente para questionar. E a gente acho que até já comentou isso, ou foi na última quarta ou no último estudo de segunda. A gente comentou como que o espiritismo, ele naturaliza a sua capacidade de questionar. Quando você vê, você já está questionando as coisas na vida, né? Você já se torna uma pessoa mais questionadora. É quase que instantâneo, né? Então, se eu pensar, o espiritismo veio de questionamentos, de dúvidas que nunca eram sanadas, e ele veio existindo daí. Sim. Kardec é um grande questionador. Eu sempre penso, várias igrejas, elas tentam trazer os jovens para elas. E a gente, normalmente os jovens vêm até a gente tentar entender alguma coisa, fazer mais perguntas. Eu acho isso muito interessante. Bom, vamos lá então. Vamos começar a falar um pouquinho dos pilares, né? Dos alicerces do espiritismo, da doutrina espírita. Eu vou começar falando um pouquinho do primeiro pilar, que é a existência de Deus. Para vocês, o que vocês acham que é Deus para vocês? Na visão de vocês, o que vocês acreditam ser Deus? Você tinha que quer responder pra gente? Elas vão, vocês, não é o Kardec, tá, gente? Nem eu. Gente, vocês. Não souber a resposta igual aqui. Dura que a tia Lili tá aqui na frente, ela é a primeira, né? Então, quando a Jaqueline colocou que ela foi pela dor e pelo sofrimento, a gente começa a entender, né? Onde é que encaixa o primeiro pilar. Porque você busca Deus. Quando dói, quando está sofrendo, quando não está legal. Essa semana eu tive uma notícia muito triste de um amigo muito querido nosso que descobriu um tumor na coluna. E todos vocês conhecem, é o Bruno Casarini. Pediu orações para a gente e a gente ficou sensibilizado. É na dor, é no sofrimento que você para e olha e fala, meu Deus, né? E agora? E ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga que acabou de perder um marido por Covid
E para ela não foi, meu Deus, foi, o que você fez, Deus? Você levou o pai das minhas filhas. Então, olha como Deus, essa força, essa energia criadora e de amor, como ele pode se dividir em bem e mal, dependendo dos olhos, dependendo da ferida, dependendo do jeito como eu estou observando, né? Então, para cada um, Deus é um conceito. E eu acho que esse conceito está muito ligado com o momento, com aquilo que eu estou vivendo. É claro que ele tinha que ser supremamente diferente, tinha que ser algo muito além disso, né? Independente de dor, eu tenho que ter Deus como um conceito único, mas não é assim que é real, né? Colocando assim só uma reflexão, uma filosofia, né? Sim. O objetivo é filosofia. Pessoal, olha a turma do comentário. Vamos lá, o que é Deus para você? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Pessoal, tá, gente, vocês estão desanimados hoje? Vamos lá, agita o dedinho aí, vamos Tá parecendo o pessoal da mocidade, quando é pra você pedir pra fazer a prece. A gente nem perguntou quem quer fazer a prece, a gente só perguntou o que é Deus. Mas aí, Vanessa, o que é Deus pra você? Viu? Quem tá aqui do lado também é pego de surpresa. Vou deixar a Alessandra falar primeiro. Aqui, tudo bem. A Alessandra comentou pra gente: Deus é o grande criador de tudo. Quando olho para a natureza, vejo Deus. É uma boa representatividade pra gente, que muitas vezes muitas pessoas pensam Deus materializado também, mas se a gente olhar para cada coisa pequena, a gente consegue ver Deus também. Eu acho, sim, um bom jeito de ver. Gil quer saber quantos meses tem para responder? Poxa, Gil. Era só um segundo. Eu imagino que ela vá filosofar nessa frase e dizer para vocês que ainda não conseguiu, na idade que ela tem, 97 anos de vida, ainda não conseguiu, né, ter uma resposta. Eu preciso fazer um convite para ela, eu vou pegar ela aqui no final da palestra. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, o que é Deus para você? Comentários? Não, preguiça, vamos agitar aí, hein? Enquanto o pessoal responde, né, a Tainara ainda me questionou, né, o que é Deus, e eu ainda vou pegar uma carona na resposta da Alessandra, né? Eu acho que para nós ainda é um pouco difícil a gente desmistificar Deus, né? Se desprender daquela imagem culturalmente construída, né? De Deus, um senhor de barbas, né? Que está lá sentado, fazendo nada, com um rainho na mão, esperando para ver quem que ele vai acertar. Então, acho que ainda é bem difícil a gente sair, né, desse estereótipo. E imaginar Deus na natureza nos ajuda, né, a abrir um pouquinho esse horizonte e a não ficar preso a essa figura, né, de Deus. O Carlos falou pra gente também: é a fonte que buscamos e só encontramos quando olhamos para nós mesmos e ousamos nos conhecer, porque está dentro de nós. Nossa, que bonito! Nossa! Amei, lacrou. Então, gente, já que a gente respondeu um pouquinho sobre o que é Deus, Deus traz alguns atributos pra gente que são características que falam sobre eles, e eu vamos conversar um pouquinho sobre alguma delas, e uma das mais importantes que eu penso é que Deus é único. Moisés mesmo trouxe pra gente a crença do Deus único. Ele é o único, cara, é o único que existe, gente, imagina. Tem alguém ali, assim, por modo de se dizer, uma força que é única pra gente. Eu acho isso muito, muito importante, muito especial de pensar. Dá um calorzinho no peito quando eu penso nisso, gente. Porque até se a gente for, né, analisar a história mesmo e ver que nós viemos, né, de uma história de crença em múltiplos deuses, né, e esses deuses se assemelhavam a nós mesmos, tinham características humanas, né, é menos consolador, né, aí quando a gente tem essa crença, né, de um Deus único, existe um Criador, ele criou cada um de nós, ele olha por cada um de nós, né,
realmente é um pouco mais acolhedor. A Alessandra comentou também que para o marido dela, Deus é uma coisa sobrenatural, desconhecida, que nós sabemos o que é, mas que quando nós nos vemos em apuros, recorremos a Ele. Acho que vem um pouquinho do que a gente estava falando, essa sensação de acolhimento, né, de Deus como um pai. Então, do mesmo jeito que aqui no mundo físico, se eu tenho algum problema, eu recorro aos pais, ou alguma pessoa de confiança, né, alguém que sempre cuida de mim, eu também, quando não estou bem, recorro a Deus, porque Deus também pode me ajudar, né? Pensando em Deus, eu consegui pensar, vendo essa resposta, Deus muito com momentos também. Tanto que esse ano eu passei por uma internação, eu fiquei 2 semanas internada, e no dia que eu tive alta, foi um momento que eu mais senti que Deus estava comigo, que foi uma felicidade extrema. Então, Deus está em cada coisa para mim, bem, na minha visão. Mas aqui também fala que Deus é eterno. Quer dizer que Deus não teve começo, não vai ter fim. Deus só existe, só estava lá. Deus existe, sempre existiu. Aqui fala que Deus é imutável, ou seja, ele não muda de forma, não tem... Ele não sofre nenhum efeito das mudanças, né? Ele não pode ser mudado, né? Ele é, ele não está. Da mesma forma que ele não pode ser mudado, ele é imaterial, ele não sofre nenhum efeito das nossas leis materiais, da nossa matéria, a gente não consegue exercer, assim, nenhum efeito, por modo de dizer. Além de tudo, como ele é único também, ele é onipotente, ele é um ser mais poderoso, mais inteligente que existe, a força criadora da gente, então, ele é tudo isso. E, por último, ele é soberanamente justo e bom. Mas pensando que a gente sempre olha e fala, nossa, Deus é justo e bom, eu tenho um questionamento para vocês. Se Deus é justo e bom, como a tia Eli falou, por que tem gente que sofre ainda? Por que existe sofrimento todo nesse mundo? Por que tem gente que ganha uma notícia ótima e gente que perde algum parente, perde algum ente querido? Se Deus é justo e bom. Eu falei que a Tainara podia fazer um questionamento, ela me faz esse. Agora vocês vão responder no chat. Se Deus é tudo isso, por que existe sofrimento? Essa nós vamos esperar, tá, gente? O que você acha, hein? O que você acha? Hein? Eu devia ter estudado a palestra antes, né? Eu acho que nunca mais se controlar os comentários. Eu acho que a gente tem que esperar, né, o pessoal comentar, porque senão a gente vai respondendo as respostas deles, e eu tenho certeza que tem gente ali quietinha, mas que eles são muito espertos, então eu espero que eles falem essa resposta para vocês, né, porque foi como eu disse, né, foi como eu falei, quando a gente tem essa vertente de olhar Deus na dor e na alegria, a gente não entende. Quando você está na alegria, Deus é maravilhoso, né? Olha os meus amigos me ajudando aqui. Olha lá, ó, olha os universitários. Elisângela colocou, né? Existe sofrimento para evoluirmos. O que você acha, Tainara? Para mim, tudo está correto. Então, a gente só são modos de ver. Jaque, porque passamos por aquilo que merecemos. Bacana. Já que continua, né? Deus não pune, ele permite. Olha, interessante essa reflexão. Sim. Você vai continuar essa reflexão? É mesmo. Eu gosto de pensar, quando eu penso no sofrimento, o sofrimento é algo que Deus dá pra gente? Ele que criou o sofrimento? Ou o sofrimento é uma consequência de tudo que a gente faz? Respondam. Viu? Olha a cara dele. O Carlos falou pra gente, existe sofrimento, ou é uma forma de olhar ao aprendizado aqui na Terra por causa da nossa pouca evolução. Aí, Carlos, você me deixa sem ar com essas respostas, cara. Tô emocionada. Alessandra, porque o sofrimento é fruto das nossas próprias ações.
Ações estas que foram feitas nessa ou em outra vida, mas sempre produzidas por nós. Nossa, ainda bem que você fez a reflexão antes. Nossa, a Alessandra dá o spoiler, mas tá ótimo, Alessandra, é isso mesmo. E a gente conversou muito sobre isso, né, na palestra de segunda-feira, com relação às escolhas e a consequência que elas trazem, né? E aí você não quer entender, você quer culpar Deus, culpar a vida, culpar o seu destino, o seu planejamento encarnatório, sendo que você é o seu destino. Você Sim. é o artífice, você é o mestre, né? É tipo aquela pessoa que tropeça numa pedra e fala, Deus, por que eu tropecei na pedra? Por que eu caí? Você pode não ter visto a pedra, gente. Deus não tem culpa de quase nada, gente. Na verdade, Deus não tem culpa de nada. Porque a gente tem uma sensação, não sei, talvez isso seja cultural também. Tudo é construção cultural, né? O que a gente recebe durante a nossa existência. Mas a gente tem um costume, uma sensação de que sempre tem alguém comandando as coisas, de que as coisas sempre têm um motivo que não é a gente, né? E a gente não se vê como protagonista, né, da vida, da nossa história. Então é muito mais fácil eu falar que o sofrimento foi enviado por Deus do que eu me analisar e ver aonde a minha caminhada pode estar me ajudando, né, a estar sofrendo mais. A gente sempre espera receber alguma ordem, alguma coisa assim, para a gente não ter que se responsabilizar sobre as coisas que a gente mesmo faz. Uhum. Sim, sim. E aí é uma questão, o que o Carlos comentou um pouquinho, a Alessandra também, né? É uma questão da gente entender que somos nós, né? E ao mesmo tempo que parece duro isso, parece ruim, né? Nossa, a culpa do meu sofrimento sou eu. Gente, que bom! A gente já falou isso milhares de vezes na reforma. Que bom que a culpa é você, porque você muda você mesmo. O outro você não muda. Mas você mesmo, você muda. Então, talvez seja a sua maneira de encarar aquele sofrimento, talvez seja o que você está olhando mais, o que você está olhando menos, né? Então, tudo é ótica, tudo é parar, respirar, sabe? E tentar olhar o melhor lado. Claro que tem hora que a gente quer sentar e chorar, tudo bem, gente, a gente sempre chora. Só tem que colocar chora. Sim, sim. Mas aí a gente olha e fala assim, bom, e agora? Se eu sentar aqui e chorar e ficar o resto da minha vida chorando, tudo bem, Deus respeita o meu livre-arbítrio, Ele vai me deixar passar o resto dessa existência a lamentar. Mas, estou fazendo bem para mim? Estou fazendo bem para o meu corpo físico mesmo, com essas emoções? Estou fazendo bem para as pessoas ao meu redor que me amam e querem me ver bem? Estou fazendo bem, né, para a minha encarnação no geral, no âmbito de evolução? Então a gente tem que se amar mais, se olhar mais e se amar, gostar de si, sabe? Querer o melhor para nós. E querer o melhor para nós é desapegar de mágoa, é desapegar de coisa que traz raiva, de coisa que, né, que vai trazendo sentimentos negativos para nós. Agora, já emendando um pouquinho com esse comentário esplêndido da minha querida irmã, como vocês estão encarando o seu sofrimento? Eu falo aqui, gente, tem hora que eu não encaro facilmente não, que eu só choro, só fico depressiva, porém, o negócio é a gente tentar. E vocês estão tentando encarar de uma boa forma o sofrimento? A Alessandra comentou aqui com a gente. Mas apesar de sabermos de tudo isso, precisamos trabalhar muito ainda a aceitação, porque sempre queremos achar um culpado para tudo. Aí conversei muito isso com a minha psicóloga. Realmente, a gente sempre tem que trabalhar muito isso, porque a gente pode estar na cabeça sabendo que é o certo, que é o que a gente tem que fazer, porém, dentro da gente, a gente não trabalhou ainda, a gente ainda acha que tem que ter algum culpado. Mesmo por um lado, a gente sabendo que não tem, que muitas vezes a gente, ou praticamente todas, a gente ainda quer procurar algum culpado. Olha que interessante essa pergunta que vocês fizeram agora, né? Como é que a gente está lidando com o sofrimento? E aí você volta na primeira pergunta que vocês fizeram. Você é espírita? E aí você olha e fala assim, não quero mais responder. Não quero mais brincar disso não, tá ruim. Porque você vai chegar num ponto que você vai falar assim, tem momentos, eu estou vivendo uma pandemia ali, no fronte, sabe, cara a cara, peito aberto nela. E tem hora que a gente olha e fala,
Gente, a doutrina tem que estar muito, muito, muito ao cubo, enfronhada dentro de mim para eu poder passar por isso ilesa. É muito difícil você ter essa firmeza doutrinária, essa potência que é, né, o consolo doutrinário, vendo disseminar perto demais de você, próximo demais, sabe? É muito complicado. Então, o sofrimento tem uma nuance complicada, né? E eu acho que é exatamente porque a gente é humano. Porque essa matéria ainda nos afeta muito, né? E ela nos afeta porque é esse conflito com a matéria, essa vivência com a matéria, que vai fazer a gente evoluir. Por isso ela tem que nos afetar. Por isso tem que ser tão difícil para a gente lidar com o apego às coisas materiais, ver o sofrimento, encarar o sofrimento com toda a base que a gente tem em doutrina. É porque é isso que vai fazer a gente crescer. A ausência de problemas não vai nos levar a lugar nenhum. Até porque, como falaram, o nosso objetivo desse sofrimento é a evolução. E a evolução não é fácil. Né? A gente tem muitas provas, a gente está em planos de provas e expiações e não é fácil passar por tudo isso. Então, a gente encara muitas vezes. Tainara vai deixar uma pergunta só para vocês pensarem agora, tá? Referente à questão do sofrimento. Depois de ver tudo isso, vocês acreditam que vocês merecem ser felizes? E aí, a gente pensa, será que vocês acreditam? Porque eu acho que antes da gente tentar ser feliz, a gente tem que se achar merecedor da felicidade. E todos somos. Para a gente conseguir a felicidade, a gente tem que se amar primeiro também. Sim, com certeza. Vamos lá para o segundo pilar, que é imortalidade da alma. Então, a imortalidade da alma, né, como já disse lá no Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec falou, né, que chamamos de alma o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então, ele falou um pouquinho dessa imortalidade da alma, essa consciência de que nós somos espíritos eternos, né? De que a gente teve, na verdade, nós somos eternos, né? Nós somos infinitos, porque eterno é o que não tem começo nem fim. E infinito é o que tem um começo, mas não tem um fim. Então, nós somos infinitos, né? Nós somos imortais, a gente não morre, o espírito não morre, quem morre é o corpo. E aí, eu trago para vocês um questionamento para a gente pensar também, né? Nós falamos muito, damos muita atenção para essa educação para a morte. A gente fala muito disso, né? Se preparar para a morte, né? A gente tem que viver, né? Como sabendo que temos consciência que a gente vai morrer e tal. E aí, quando a gente foca nisso, a gente esquece de uma outra verdade. Por mais que nós tenhamos que ter consciência, né, de que essa existência tem um fim, de que nós vamos fazer essa travessia, nós também temos que pensar, será que nós estamos preparados para a vida que nos aguarda após a morte? Para o fato de que a morte não existe e de que nós continuaremos. A gente pode lutar contra isso. Posso lutar com as minhas incertezas, mas eu não tenho certeza se é isso, mas isso não acontecer, isso, mas é um fato. Os espíritos já voltaram e já nos contaram que isso é um fato, através da mediunidade. E aí a gente está pronto para essa verdade, que nós continuaremos após essa morte do corpo físico? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais, né, sobre isso no nosso dia a dia. Nós estamos no mundo material nesse momento, temos os desafios, temos, né, as questões do mundo material, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é um minuto, né, na nossa imortalidade. É muito pouco uma vida, né, perto de tudo que a gente é. E vocês já pararam para pensar na gente aqui hoje, que a gente foi criado simples e ignorante, vamos dizer assim, a gente foi criado num pote vazio. E hoje a gente já tem algumas coisas dentro. E já pararam para pensar o tanto que a gente já caminhou para ter esse pouquinho de coisa aqui dentro? Então a gente tem que ampliar um pouquinho, às vezes, o nosso olhar para a gente poder se enxergar mais como um ser contínuo, que a gente não acaba.
Então, essa existência, gente, não é um projeto que a gente vai chegar no final da vida e tá fechadinho. Não, ela continua. Então, ó, vamos movimentando, né, essa vida. Então, gente, depois desse lindo discurso, vamos conversar sobre o nosso terceiro pilar, que é um complemento da imortalidade da alma, que é a reencarnação. Reencarnação é algo que é o princípio, praticamente, desde quando a gente chega, a gente está aprendendo sobre reencarnação, a gente estuda muito sobre ela, e a gente conversou bastante sobre ela, sobre as nossas vidas que a gente tem aqui. E, tipo, o objetivo da reencarnação, a gente conversou um pouco sobre ele, é evoluir. É a nossa evolução, o objetivo da gente reencarnar toda a vida, da gente tentar vir aqui de novo, melhorar um pouco mais, passar por esse planeta de provas e expiações. Isso mesmo. E, para ajudar vocês, fazer uns questionamentos aqui. Vocês só o segundo? Tá. Você aproveita a sua reencarnação agora? Agora que você está encarnado, você está aproveitando tudo isso que está passando? Ou você só está deixando passar? Qual é a sua escolha para aproveitar essa encarnação? Vamos lá, agora a gente vai perguntar para Lili. Como você está aproveitando a sua reencarnação, Lili? Você acha que você está aproveitando? Olha, no final desse ano, em maio de 2021, eu vou fazer de novo 52 anos. Porque esse ano não valeu. Esse ano a gente não vai contar, porque eu acho que ninguém aproveitou bem esse ano, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que todos os dias, quando o despertador toca e você percebe que você acordou, porque a gente é otimista, né? A gente põe o despertador para tocar e para fazer barulho no outro dia, mesmo sabendo que eu posso estar morta, eu não posso não acordar. E aí quando você acorda e ele faz o barulho e você pensa, nossa, tem que levantar da cama e trabalhar, ao invés de você sentir isso, essa sensação ruim, você tem que pensar, puxa, eu acordei. Graças a Deus, eu acordei, é mais um dia de luta na minha encarnação. Porque é muito difícil você estar nessa vida, estar nesse plano, estar em provas. Então, aproveitar cada minuto da nossa vida para tirar problemas, para poder quitar débitos, para aprender alguma coisa e para ensinar alguma coisa. É muito importante. Então, eu ultimamente tenho tido esse pensamento de aproveitamento de reencarnação minuto a minuto. Antes, quando a gente é mais jovem, não. Ô, Lili, mas sabe o que é engraçado? É um pensamento que principalmente essa pandemia me trouxe, sabe? Um sentimento muito forte de que nós precisamos resolver as nossas questões com as pessoas, de que nós precisamos olhar para o outro e falar assim, nossa, tô chateada, mas peraí, vou falar o que eu tô sentindo, vou resolver isso aqui agora, porque eu não sei se eu tô aqui amanhã. Não no sentido pessimista, de tipo, nossa, eu vou morrer amanhã, mas no sentido de, tipo, o que me custa resolver isso agora e o que vai fazer mal para mim ficar remoendo isso dentro de mim? Sabe? Isso também está muito presente na minha vida. Engraçado, né? Acho que a própria situação traz esse sentimento para nós, né? E se for pensar... É urgente isso, né? É urgente. Desde que a gente faça de forma caridosa, né? Porque às vezes a pessoa entende errado aí e vai sair por aí. Não, eu não levo desaforo para casa, eu vou falar tudo que eu quero. Não, não é assim. É saber comunicar, é saber conversar, saber expor aquilo que você está pensando, aquilo que te incomoda, de forma caridosa, de forma construtiva. Acho legal isso, muito bacana. Muitas vezes a gente olha e pensa, nossa, mas se eu falar tal coisa, vai dar errado, porque a pessoa vai pensar outra coisa, mas muitas vezes o que está te incomodando pode não incomodar a pessoa. É só uma conversa porque você vai ficar remoendo e vai ser pior para você mesmo. Você que vai ficar com aquilo na garganta, você que vai ficar guardando tudo aquilo. Então, falar é a melhor solução. Como a Tia falou, com respeito. A gente sempre tem que colocar isso. Do mesmo jeito que a gente quer expressar a nossa opinião, quer mostrar o que a gente sente,
a gente tem que pensar que é uma outra pessoa, um outro espírito ali, que a gente também deve respeitar essa pessoa. E acho que é uma coisa importante quando a gente resolve, nossa, eu tô com uma questão com uma pessoa, eu quero sentar e conversar com ela. Gente, não cria diálogos na sua cabeça, não. Porque às vezes, eu quero conversar uma coisa com a Tainara que tá me incomodando. Aí na minha cabeça eu fico assim, nossa, eu vou falar A e a Tainara vai falar B, C, D. E aí eu chego lá, a Tainara fala MNO. Aí eu falo assim, meu Deus, que horror! Aí, tipo assim, a gente conversa, resolve e sai decepcionado. Porque a gente ficou muito preocupado com o que eu tava esperando. Gente, não espera nada do outro, não. Espera de você. Espera de você, porque você decide o que você faz. Agora, do outro, que vier, tá ótimo. O outro é ele. Ele faz na medida do possível para ele. Não é o seu possível. É o possível do outro. Se ele não dá conta, paciência. É o estágio evolutivo dele. Vai sentar, a gente vai fazer que nem criança faz, né? Bate o pé no chão, não quero. Eu falei, gente, a gente já tá bem grandinho, né? Pra gente aprender a controlar as nossas sensações e não deixar as expectativas dominarem a gente. Pode ir? Certinho? Vai pro próximo? Ótimo. Vamos pro próximo. Vamos para o nosso quarto pilar. O nosso quarto pilar é comunicabilidade dos espíritos. Uma coisa que eu consegui comparar muito é a mediunidade. É praticamente isso, com mais coisas também, que também mostra a influência que os espíritos têm sobre a gente, que é uma coisa muito grande. A gente não imagina, mas é uma coisa que, quando menos acontece, está acontecendo, quando menos a gente percebe, está acontecendo, a gente está sendo influenciado em qualquer momento e a gente não percebe muito bem. E essa comunicabilidade é o fato da gente conseguir se comunicar com o plano espiritual, ter essa rede de conexões entre eles. Tanto que Kardec faz bastante perguntas do Livro dos Espíritos, da questão 456 a 459, é bem interessante de você ler. Tanto que ele pergunta até dos espíritos se eles conseguem ler nossos pensamentos, se eles conseguem ver tudo que a gente está fazendo. E tem uma pergunta, que é a 456, que é muito interessante, que ele vê os espíritos, tudo que fazemos, e eles podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então a gente pensa, cara, eles estão vendo toda hora. E para comparar, fazer uma pequena referência, tem uma história que a Vanessa sempre conta, é o mito do Anel de Giges. Que é um cara que achou um anel no meio de uma terra, alguma coisa assim, e ele colocou no dedo e percebeu que ficava invisível com esse anel. E ele foi testando, falando, nossa, eu fico mesmo invisível. E ele foi lá, foi em uma reunião do seu senhor, colocou o anel, ficou invisível, e seduziu a mulher do senhor dele, fez vários planos assim, fez tudo do jeito. E assassinaram o seu senhor, porque ele estava invisível. E a gente pensa, só porque a gente faz o bem, porque estão vendo o que a gente está fazendo, ou a gente faz o bem porque a gente sabe que é o bem. Porque se a gente vê, nossa, não tem ninguém vendo que eu estou fazendo errado, eu vou fazer mesmo? Ou vou ficar parado? O que vai acontecer? Então, um questionamento bem importante para a gente levar, se a gente está fazendo tudo isso porque a gente quer fazer o bem, a gente quer seguir ele, ou se é porque tem alguém me vigiando, porque eu sei que tem alguém vendo. E é uma comparação válida, porque a gente tem esse costume, né? A gente quer fazer algo que não é bacana, então eu vou fazer escondido, eu não quero que ninguém veja. Muito nos enganamos. Todos estão vendo, né? A diferença é que não vão te revelar agora que estão vendo, né? Porque no mundo espiritual tudo se revela. E a gente é eterno, né? A gente vai ter uma eternidade para olhar e sentir, né? Às vezes remorso, às vezes, né? Constrangimento por aquilo que a gente fez e achou que estava escondido de todo mundo. Então, essa reflexão do mito do Anel de Giges é muito bacana, né? Porque ela traz para nós esse pensamento. Por que eu faço bem? Será que eu só não faço o mal porque tem leis que falam que eu não posso fazer? Porque tem alguém me vigiando? Eu só ando de cinto de segurança porque a polícia pode me multar
ou porque é bom para minha segurança, porque é o que está estabelecido por lei e eu vivo no mundo material e eu preciso obedecer à lei dos homens. Tanto que a gente sempre se esconde quando a gente está fazendo alguma coisa que está fora disso. Quando, sei lá, coloca mais de 5 pessoas num carro porque tem um jeitinho brasileiro, né? A gente olha e fala, nossa, cuidado para poder abaixa debaixo de todo mundo. A gente faz por quê? Porque ninguém vai ver? Sim. E aí a gente chega no nosso último pilar, que é pluralidade dos mundos habitados. Ensaiei a semana inteira para falar pluralidade sem engasgar. Consegui. Vamos lá. Lembrando da pluralidade dos mundos habitados, a gente lembra de uma frase icônica de Jesus, né? Onde ele fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Ali ele está falando alguma coisa, mas deve estar falando a mesma coisa que eu estou falando, que eu não consegui decifrar. É isso mesmo. E aí é bacana a gente refletir a pluralidade dos mundos habitados nessa frase, né? Jesus já trouxe para nós essa verdade, que existe lugar para todo mundo. Às vezes a gente vem de uma concepção muito ferrenha de céu e inferno, bem e mal, ou é salvo ou é condenado, e a gente esquece que Deus é amor. E Jesus já trouxe isso para nós. Então, eu vou para onde me couber. Né? Às vezes as pessoas têm aquele assunto, né? O nosso planeta está em transição, eu quero voltar para a Terra, e se eu não voltar, vou ser condenado. Não vai ser condenado. Você vai para um planeta talvez mais materializado, onde você, com alguma característica sua que é positiva, possa ajudar esse planeta de alguma maneira, e você vai ser beneficiado pela existência naquele planeta. Porque é o que você vai sintonizar, é o que você vai precisar, né? E até queria encerrar. Você quer fazer um comentário? Que eu vou encerrar com uma historinha. Eu só ia comparar, se for pensar muitas vezes nesse ano que a gente está passando. Eu, principalmente na escola. Eu olhei e falei, esse ano eu não vou conseguir aprender nada, o EAD não está funcionando, então eu escolhi repetir. Olhar e falar, nossa, eu acho que eu vou me dar muito melhor se eu voltar esse ano, continuar aqui, tentar ajudar com o que eu já sei, do que eu ir sem saber nada. É a mesma coisa quando a gente está nessa transição dos mundos. É melhor para a gente mesmo isso acontecer, porque a gente pode não aguentar em um outro mundo. Sim. Então eu vou encerrar contando para vocês uma historinha que mostra como Deus é bom, certo? É uma historinha infantil, ela chama A Saga do Planetinha Azul. A Tainá ficou emocionada, porque ela adora. A Saga do Planetinha Azul conta a história, né, de um planetinha, e existia um governador da galáxia. E esse governador, ele ficava observando os planetas e ele viu lá de longe um planetinha azul. E aí, com a sua luneta, ele observou o planetinha azul e ele viu que as pessoas do planetinha azul usavam óculos escuros. E aí ele começou a perceber que elas usavam óculos escuros porque tinha muita guerra, muita gente fazendo maldade, muitas queimadas, e as pessoas não queriam ver. Então elas colocavam óculos escuros, né, e fingiam que estava tudo bem. E aí o governador da galáxia pensou, bom, eu vou ajudar o planetinha azul. E aí ele se reuniu com os espíritos superiores e decidiu mandar, né, uma leva de crianças, né, de espíritos que eram muito inteligentes para ajudar o planetinha azul. E aí esses espíritos vieram, encarnaram, só que o que aconteceu, né, as pessoas de óculos escuros acharam um absurdo, né, aquelas crianças querendo revolucionar e brigaram, fizeram, né, quebraram tudo com as crianças lá e não funcionou. Pouquíssimas pessoas tiraram os óculos escuros. E aí o governador teve outra ideia, resolveu mandar espíritos que amavam demais. E aí ele manda, né, esses espíritos, essas crianças que amavam demais, e aí funciona um pouco melhor, né? Essas crianças, elas conseguem convencer um pouco mais de pessoas a tirarem os óculos. Só que ainda assim, muitos habitantes do planetinho usavam óculos escuros. Então, esse governador resolve dar um tempo para o planetinha. Ele fala assim, deixa esse planetinha e vamos ver o que vai acontecer. Eu já fiz o que eu podia fazer. Só que ele percebe, numa observação do planetinha, que o planetinha vai mergulhar numa luz intensa. E na hora que o planetinha mergulhar nessa luz, as pessoas que usam óculos escuros não vão conseguir ficar nesse planeta. E aí, preocupado com isso, ele se reúne, né, com os seus conselheiros e eles decidem, por bem,
transferir as pessoas que não quiseram tirar os seus óculos escuros a um planeta mais escuro, onde elas não vão ser forçadas a uma mudança às quais elas não estão prontas. Então, o planetinha mergulha nessa luz e as pessoas que não quiseram tirar os óculos escuros continuam em outro planeta. Então, para que eu trouxe essa historinha para nós? Porque é uma analogia ao nosso planeta, à nossa situação, né? Muitas vezes a gente acha que ser espírita é ser perfeito, é não errar nada, é fazer tudo certinho, é ser a pessoa super caridosa, é nunca gritar com ninguém, é nunca perder as estribeiras. A gente acha que ser espírita é isso. Mas não, ser espírita, como já disse o nosso Kardec, o verdadeiro espírita reconhece-se pelo seu esforço em transformar-se moralmente e domar as suas más inclinações. Isso é ser espírita. É crer em todos esses alicerces que eu e a Tainara falamos hoje, mas mais que isso, é entender que nós estamos em processo e que o Pai não desampara ninguém. Que se a gente não conseguir, tudo bem, a gente deu o nosso melhor. A gente ainda não conseguiu, a gente não vai ficar preso para sempre, né? No fato de que a gente não conseguiu ainda, não chegou, não sou bom o suficiente, não sou paciente o suficiente, ainda. Mas uma hora a gente chega. Basta que a gente tente, né? Que a gente se movimente pela mudança. Então, é essa mensagem que a Tainara a gente queria deixar para vocês hoje. Quer acrescentar alguma coisa? Não? E a gente queria deixar essa mensagem, né? Ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é querer se transformar, é tentar se melhorar. Bom, muito obrigada. Estamos nos esforçando, né? Sim. Estamos todos nos esforçando. Muito obrigada, meninas, pelo estudo, pelo trabalho da noite, né? Eu vou te perguntar, Vanessa, que você falou que está preparada. Semana que vem, você sabe o que é semana que vem? O estudo da semana que vem? Esqueci. Ela disse que saberia, pessoal. A gente falou assim, não vou mais perguntar, mas ela vai... Agora pode perguntar que eu sei. Eu acho que é a Karina, né? Mas tudo... Eu não me lembro. É o Carlos Gomes. O Carlos. Eu acho que é o Carlos Gomes. Aproveitando que ele está aí, semana que vem nós temos live de novo, trazendo convidado especial, Carlos Kardec. Gomes. E agradecer a presença de todos. O tema é Kardec e a reforma íntima. Mês de outubro, né? A gente fala de Kardec e convidamos o nosso diretor da área espiritual da casa para poder conversar com a gente. Muito obrigada a todos pela participação, embora tenham ficado mais quietinhos hoje, né? Obrigada pela participação, pela presença. A gente vai fazer a nossa prece, a Vanessa vai fazer, eu vou fazer um sonzinho para ela, e a gente agradece, né? E aguardamos todos vocês semana que vem no nosso mesmo horário na Reforma. Boa noite a todos, beijo, que Deus nos abençoe. Vamos então. Com todo o dia, agradecer a Deus pela oportunidade não só dessa existência, mas de uma existência banhada pelos esclarecimentos e pelo que nós precisamos a cada dia olhar mais para dentro de nós e enxergar a potência que temos de ser perfeitos, de caminhar para a perfeição, de fazer o bem, de amar, dar a mão. Agradecemos aos bons espíritos que vivem conosco durante o estudo e pedimos que o caminho de cada um seja de transformação, de superação,
de amor, de caridade, mas acima de tudo, de vontade de sanidade. Por isso, Jesus nos abençoe. Assista. Muito boa noite a todos e até semana que vem. Beijo, beijo. Obrigada, meninas. Boa noite, pessoal.